Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos garante que esse é o dia que fez o Senhor. É por isso que nós devemos alegrar, exultar no Senhor e também nesse dia. Obrigado, Pai, pela que privilégio que temos de estar aqui, ouvir a Tua palavra, cantar louvores a Ti e bendizer o Teu nome, nome que é acima de todo nome. Obrigado pela vida de cada um, Pai. A Tua palavra será ministrada agora pelo Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que é a Tua palavra, que tem feito a diferença nas nossas vidas, que tem mudado a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, até mesmo feito grandes mudanças, destinos, tem restaurado vidas, famílias. Pai, nós cremos nisso e por isso que nós estamos aqui para ministrar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Ministra nos nossos corações. Revela-nos a Tua palavra. Muito obrigado, porque pela Tua palavra nós somos libertos. Pela Tua palavra nós somos salvos. E hoje estamos aqui louvando o Teu nome. A gratidão é imensa por isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graça e paz, né? Que bom. Né? Então podemos, antes de assentar, né? Até cumprimentar, dar um oi aí. Dar um abraço no nossos. Que bom. Isso daí, podemos assentar. Agora, isso aí. Amém. Amém. É isso. Foi me dado a incumbência, o privilégio de estar aqui para ministrar a palavra, porque é um privilégio. E a palavra que será ministrada hoje, essa breve devocional, eu tenho já meditado há algum tempo nesse livro que até a Cláudia trouxe um texto, um versículo que hoje, que é Gálatas. Eu tenho estudado muito a respeito de Gálatas e eu tenho aprendido muita coisa aqui. E uma das coisas que eu tenho aprendido aqui é quem eu sou em Cristo Jesus. E aqui é então interessante. Nós temos uma identidade, certo? Há muito tempo atrás era aquela identidade que você ia tirar foto lá, os homens tinham que botar uma gravata, que o nó da gravata era mais ou menos desse tamanho, né? Eu quando tirei a foto da minha identidade, a camisa só tinha a parte da frente, o terno, e as mulheres tinham que prender o cabelo, né? E isso não tem como, né? E hoje a gente já nem usa quase a identidade, na verdade nem usa nem a carteira de motorista mais, nem porque você usa o celular, né? Então ela tem e existia aquela coisa, pô, eu vou fazer minha identidade, vou fazer minha carteira de motorista. E Gálatas, ele te traz uma visão muito grande, muito maravilhosa dessa questão, assim, quem eu sou em Cristo Jesus. Por quê? O texto que nós vamos ler está em Gálatas 5:1, texto bem conhecido. Acho que vou o André colocar lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu coloquei um tema para a gente conversar um pouquinho aqui, e o tema é: por que ser escravo se somos livres? E eu fiquei pensando nesse tema assim, falei, pô, mas sabe? E aí esse texto é bem claro, né? Foi para a escravidão que Cristo nos libertou? Não, para a escravidão não, né? Foi para a liberdade, né? O texto é bem claro, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, por que sermos escravos se somos livres? O próprio texto já nos diz isso. O livro de Gálatas, isso foi quando Paulo escreveu, né, é tão interessante, se você estudar a história, Paulo pregou para a região, a Galácia lá, que ficava na Ásia Menor, ali naquela região, e muitos se converteram. Muitos novos se converteram. E houve Paulo teve que retornar e falar para eles, porque houve um pessoal chamado lá judaísmo, um pessoal
judaísmo que começaram a trazer novamente para esses crentes novos que eles tinham que praticar a lei, se circuncisar, algumas coisas assim. E até mesmo os próprios cristãos antigos. E questionavam se Paulo realmente era apóstolo, porque ele não estava entre os 12. E Paulo, inclusive, fala assim, quem que questionou a Pedro? Quem que colocou? Fui eu. Eu fui ensinado diretamente por Jesus. Então, esse livro é muito interessante. Paulo, ele enfatiza assim, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que ela não vem de obras, né? A fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta. Isso a gente já sabe, né? E não por obras da lei. Seus versículos abordam temas como a liberdade em Cristo, a vida guiada pelo Espírito e a importância do amor e da unidade entre os crentes. A gente percebe muito que quando nós começamos a ler a palavra de Deus e ela mostra a questão do que é graça e o que é lei, a gente percebe que na lei, né, no Velho Testamento, a gente tinha que muito pagar para ver. E Paulo está mais ou menos falando isso. Será que novamente nós vamos ter que pegar os cordeiros tal, e levar lá para de novo o sacerdote levar até o templo? Não, não é isso. É isso que a Cláudia enfatizou aqui. Cristo, ele é a nossa salvação. Ele já fez. Porque se a gente faz isso, a gente vai estar invalidando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é óbvio. Um primeiro ponto, liberdade em Cristo. Eu vou ler alguns textos, tá? Aqui, que Paulo enfatiza que a liberdade é um dom conquistado por Cristo. É um dom conquistado por Cristo. Não algo que se ganha pela obediência às regras religiosas. Se eu fazer isso, Deus vai me dar aquilo outro. Se eu fazer aquilo outro, Deus vai me dar aquilo outro. Não. A liberdade é conquistada pela obediência a Cristo. Eu gostaria de ler, vamos ler Romanos 8:15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Inclusive esse texto, a gente percebe que tem muito crente, muito cristão, escravo e com medo. Quando nós temos esse entendimento dessa liberdade em Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos da humildade, um monte de série de coisas, de tudo que realmente nos afasta daqui de Deus, principalmente na questão medo, porque o medo ele nos impede de crescer, ele nos impede de dar um passo à frente. Eu tô tentando fazer um negócio aí, mas eu estou com medo. Então, até hoje, na ministração da Aba Curitiba, uma das coisas que me chamou a atenção no que o Pio comentou foi que ele falou na questão, são 3 pilares, né? Nós temos que crer, até ele fez na escada, né? Ter fé naquilo que cremos e temos que declarar a palavra. Porque ele só se concretiza declarando. Daí ele fala de Jacó, né, do poço, que ele viu o poço, ele viu os 3 ovelhas, 3 novilhos lá, ele viu a pedra sobre o poço. Se fosse alguns, na visão do mundo, viria primeiro o quê? A pedra sobre o poço. Então, essa liberdade que nós temos, de entender que, por exemplo, se eu tenho alguma situação, independente da situação que eu tenho, que eu esteja vivendo, eu vou glorificar a Deus, porque essa situação já está o quê? Vencida. Em nome de Jesus. Porque através da palavra, aí eu declaro a palavra com fé, crendo que ela já está vencida. Então, eu gostaria de ler mais 2 textos, e nesse texto eu vou trazer a explicação
do original do grego em liberdade, né? É João 8,32, né? E depois o 36. Conhecerão a verdade os libertará. Tá? E se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O libertará no grego, ele é a palavra, eu vou falar aqui, mas é complicado, né? Ele é o teros, que quer dizer o quê? Olha só, gente, eu fiquei assim, abismado. Aliás, eu tenho uma Bíblia que eu ganhei algum tempo atrás, que ela é essa aqui, ela está até soltando a capa aqui, né? Ela é grego e hebraico, né? Então ela explica muito bem. Só que assim, ela tem 3 pontos de explicar o que é a liberdade. Mas eu vou trazer um aqui que é muito interessante. De um passa para o outro, e nós vamos entender esse versículo, o que quer dizer conosco mesmo. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu chego lá, abro. Não, não é isso. Porque quando eu chego lá e abro, isso quer dizer o quê? Se eu estou fazendo isso, Deus está me punindo. Se eu estou fazendo, o diabo que está me tentando. Não. Não, Deus está. Por que Deus está me castigando? Isso é libertará. Mas libertará correto no grego é vós sois livre. A opção é de quem? Nossa. Olha só. Libertará no grego é eleutérios, é irrestrito, ir por prazer, como um cidadão, não como escravo, isento de obrigações ou responsabilidade. Livre em liberdade. Pode ir onde desejar. E a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é aletheia, no grego. Aletheia quer dizer o quê? Verdade, veracidade é a realidade das coisas, referindo-se àquilo que é verdadeiro por si mesmo. A verdade do evangelho, a palavra da verdade, a verdade da doutrina. É isso que Paulo está falando aqui. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, foi para a verdade do evangelho, para a verdade da palavra que Cristo nos libertou. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Nos libertar, nos deixar livre. Sem preocupação, sem, não, eu tenho que fazer isso para poder ser abençoado. Ou se eu não fizer isso, é por isso que eu estou passando isso. Eu estou passando essa situação, é porque eu fiz isso. Claro, ela nos dá uma responsabilidade maior. Por quê? Porque quando as pessoas olharem em nós, quem que elas vão ter que ver? Cristo. Cristo. Eu morro com Cristo, né, Cláudio? Morro. Morro com Cristo. Mas é fácil isso? Gente, na nossa mentalidade muito pequena, é difícil. Eu vou até arriscar falar que é quase que impossível. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, o que ele nos deixou? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é maravilhoso. Você já sabe da minha história, né? Já contei. Então, várias vezes eu tive experiência com o Espírito Santo, me livrando da bebida, me livrando daquilo tudo. A minha grande preocupação antes de aceitar Jesus era o que eu vou falar para os meus amigos? O que eu vou dizer lá em casa, né? Como que vai ser daqui para frente? Eu vou ter que, sei lá, o que eu vou ter que fazer? E as coisas, como ela não é escrava, não, a gente não é escravo disso, ela é tão libertadora, né? Ela é tão maravilhosa que é normal. À tarde, no domingo, você já está preparado para o quê? Para o culto. Não é aquela coisa assim, vou ter que ir para o culto. Não, vou ter que ir para o culto. Segundo ponto, escravidão da lei. O jugo de escravidão é uma referência à tentativa de seguir a lei para ser justificado, o que, segundo o apóstolo, anula os benefícios de Cristo. Vou ler Romanos 6, os 5 ao 6 e o 22. Romanos 6. Vou ler aqui que lá já ficou meio pequeno. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. 22. Agora, porém, olha só, gente, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação e o fim, neste caso, é a vida eterna. Que palavra maravilhosa, né, gente? Esse 22 já fecha tudo, né? Ou seja, nós temos a vida eterna. Olha que privilégio que nós temos. E também essa Bíblia ela nos diz o significado de escravo. Eu vou ler para vocês. O escravo estava sob a obrigação moral de servir seu mestre, né, na época lá. De onde vem nossa forma de tratamento em português? Sinhá, dona, né? Senhor lá, dono. Ele servia até a morte. Uma vez morto, o dono não tinha mais autoridade ou poder algum. Da mesma forma, o cristão, o seu velho dono, o pecado, não tem mais direito sobre nossas vidas, sobre a sua vida e sobre a minha vida, ou vontades, uma vez que já morreu com Cristo. Olha que tremendo, né, gente? Nós morremos com Cristo, o nosso velho dono lá do passado, quem era? Pecado. Ele já não tem mais direito sobre nós. Ele já não tem, porque nós já morremos com Cristo. Batizamos e ressuscitamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim, o mais interessante de tudo, gente, é que a gente aprenda uma coisa. Só isso. Isso muda a nossa história. Nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir e quem nós somos. É nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Entendermos que a gente já não é mais escravos. Nós somos filhos e filhos amados. Livres, libertos em Cristo. A liberdade é um tema muito importante na Bíblia. É tratado assim em vários textos. Deus nos criou para sermos livres, mas o pecado entrou no mundo e nos escravizou. No entanto, Cristo veio para nos libertar dessa escravidão e nos dar a verdadeira liberdade em Cristo, né? Em Deus. No entanto, a liberdade em Cristo não significa que podemos fazer o que quisermos. Somos livres para fazer escolhas, mas essas escolhas devem estar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não é eu encaixar minha vida à palavra de Deus, é a palavra de Deus sendo adaptada, moldando a minha vida. A liberdade em Cristo significa que somos livres para viver em santidade e fazer o que é certo aos olhos de Deus, né? Muitas vezes nós podemos nos sentir tentados e nos submeter novamente a um jugo de escravidão, que é o meu terceiro ponto ali, que é nós estarmos firmes. A passagem é um chamado à perseverança na fé que não foi oferecida gratuitamente, incentivando os crentes a não serem enganados por ensinamentos que os voltem para uma vida de ritos, de lei, de peso, de tem que fazer, tem que estar, não pode, se fizer Deus castiga. Quantos aqui, quando pequeno, já não ouviu do pai assim, se fizer isso, Deus castiga, né? E a gente cresce, não, Deus é um Deus, um velho, barbudo, ranzinza, bah. Não, e não é assim, né? Deus é amor, Deus Cristo nos libertou. E para mim encerrar, eu quero ler 2 textos, mas antes de ler esses textos, não, na verdade vai dar um pouquinho mais. Eu quero simplificar essa mensagem usando uma aplicação aqui. Tá? Vou fazer uma aplicação. Eu vou pedir, Pedro, faz favor, vem, você que é jovem, vem aqui. Eu quero, antes de pode subir aqui, Pedro. Faz assim com a tua mãozinha. Viu? O mundo ele é mãozinha do menino.
que não deu para. Olha, tão. Vamos dele. Não, mas vamos colocar na. É isso, vamos tentar. Realmente, a mãozinha dele não é. Vamos ter uma mãozinha assim. Eu vou fazer aqui assim. Isso, Pedro. Me ajuda, né? Ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a me ajudar, né? Eu ia amarrar teu pé, mas daí você deu muito grande vai acabar caindo. É, nós vemos o texto, né, de Gálatas 5:1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós vivíamos amarrados, presos, né? Desse jeito aqui. Pedro, abra para mim João 3,16 aqui, a Bíblia. Por favor. Mas não abre. Mas você consegue. Mas abre para mim, por favor. João 3,16. Só cuidado do celular aí. Tá? E ache João 3,16. Agora você abriu lá na parte de grego, hebraico. Eu vou trazer mais aqui para você. Dar uma ajuda assim. Não, é João. João, aqui. Abre para mim. João, aí, vai procurando aqui. Aí, João 3,16. Isto aqui, vamos lá, vou te ajudar aqui. Isso acontece. Você ora por mim? Você ora por mim? Eu tô com um problema tal. Entendeu? João, você para achar, o que eu tive que fazer? Tem que me ajudar, né? Então, como é que estão as vidas dos cristãos? Mais ou menos assim, não tá? Você ora por mim? Você me ajuda porque eu estou passando luta? Eu estou no deserto? Faz um favor para mim, Pedro. Lê aqui para mim João 3,16. Só aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer que Deus já fez o quê? O que ele diz aqui? Já amou. Deus já amou o mundo. Então agora é através de quem que ele ama? De Jesus Cristo. André, abre para mim, por favor. Pode ficar amarrado aí, Pedro. Lucas 4, 18 e 19. Vamos ver. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse foi o texto de Isaías, né? E agora você coloca para mim, por favor, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertos, vira para mim sim. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Agora você abre para mim aqui em Salmos 119, 45, para cá. 119, 45. Isso, Pedro. Testar aí. 119, 45. Pode ler para mim também. 119, 45. Já está até marcado. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Olha que texto. Obrigado, Pedro. Pode sentar. Obrigado. Gente, foi uma maneira de concluir aqui que eu achei simples, tá? Por quê? O que eu quero dizer em tudo isso aqui? Aqui, assim, nós somos livres, gente. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Nós não precisamos ficar mendigando como tem muitos aí. Você falou aqui, né, Cláudio? Gente, tem crente, infelizmente, desculpe, que é medíocre. Anda conforme o povo. Anda amarrado, gente. Anda amarrado. Vocês oram por mim? Eu estou assim. Eu estou no deserto. Eu estou na luta. Gente, nós nunca estivemos na luta, gente. Nós nunca vamos estar no deserto. Porque deserto, Moisés trouxe o povo. E ali mesmo assim, com tudo que acontecia, murmuravam.
Mas Jesus Cristo veio, viveu em carne, morreu, foi humilhado. Desce daí, não é você o Cristo? Desce. Mas ressuscitou. E a partir do momento que ele ressuscitou, ele nos deu essa liberdade. Por que ser escravo se nós somos livres? É uma afirmação, isso aqui, não é uma pergunta. É uma afirmação. E eu quero que nós saímos daqui hoje com essa certeza. Esses textos explicam que a verdadeira liberdade é alcançada através da fé em Jesus Cristo e do mover do Espírito Santo, o que nos capacita a viver uma vida santa e justa, firmada no amor de Jesus Cristo por nós. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não tenha situações difíceis nos nossos dias. Eu não falo problemas, não, né? Existem situações que nós devemos, vamos passar, a gente passa, mas você sabe a história da águia, né? A águia, ela é a única ave que ela vive 36 anos e ela escolhe. Ou ela morre, ou ela se retira, um pico mais alto que for, e ali ela tem um momento dela. Porque ela está com o bico já velho, as penas cansadas, as garras dela, as unhas já estão bem velha, já cansada. O que ela faz primeiro, né? Ela, com o bico, ela começa a bater nas pedras para que aquele bico caia e nasça um outro. Quando nasce, ela tira daí, nasce o bico, ela vai tirar as unhas, né? E com as unhas ela tira toda a pena velha e nasce uma pena nova e ela volta mais renovada. Só que ela é a única ave, gente. Ela é a única ave que quando arma um temporal, o que ela faz? Ela vai de encontro ao temporal. Porque ela sabe, no interior dela, que do outro lado tem o quê? O sol, a lua. Ela já passou. Então ela enfrenta. E se vocês percebem, ela é um animal assim, estrondoso, né? É muito lindo de ver. E nós somos assim. Gente, nós somos filhos lindos, amados do Pai Celestial. Deus, Jesus nos vê assim, não com os nossos olhos. Aquele é mendigo, aquele está maltrapilho, aquele. Jesus olha o coração daquela pessoa. Que lindo. Ele pinta um quadro maravilhoso. Ele pinta uma Mona Lisa em nós. E nós somos esses filhos. Mas nós temos que entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É para isso que nós somos livres. Livres para adorar, para chegar num lugar e falar assim, e não negociar aquilo que nós somos. Por que você não bebe? Tudo é lícito, mas me convém. Por que você não faz isso? Por que você vai na igreja? Por que você... desculpe, sobe no monte para jejuar? Por que você não vai no tal lugar? Porque a palavra de Deus me dá a certeza que Cristo já fez tudo isso por mim. Então por isso eu vou ficar... Não, gente. Eu vou buscar cada vez mais me aperfeiçoar na palavra de Deus, para deixar de ser liberto. Pedro, foi fácil abrir aqui? Mas assim, com um pouquinho de jeito, você... vou me ajeitando aqui, faço um empréstimo no banco, pago aqui, né? Me ajuda o quê? Gente, eu só quero que vocês entendam que eu estou falando coisas, situações que... eles me dão uma cesta básica lá na igreja e eu vou sobreviver. Não que isso não seja útil, isso é muito útil. Mas eu não posso viver disso, gente. Me desculpe, mas eu não posso viver disso. Eu tenho que contemplar, eu tenho que trazer as essências, aquilo que está liberado a mim. E a palavra de Deus diz que as bênçãos vão fazer o quê atrás de mim? Vão correr atrás. Elas vão correr atrás de mim. Elas vão me seguir. Olha, gente, que maravilhoso. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero pedir uma palavra curta para que realmente nós possamos viver essa graça, viver esse amor,
essa liberdade que nós temos, assim, de ir, vir, de receber, de contemplar. Ah, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Prosperidade é tudo. A Bíblia fala a alegria do Senhor, né? A Bíblia fala em viver, em caminhar e ser livre, não ter problema, não ter dificuldade. Ah, prender o Bolsonaro de novo. Vai fazer. As coisas estão aí, o Lula está lá, ano que vem tem eleição, não tem não sei o que lá, ano que vem tem não sei o que, teu time caiu para a segunda divisão, meu time subiu, foi campeão, não foi, não importa. Não importa. E a gente sabe que Jesus está onde? Não, tem uma maçaneta aqui, né? Assim, mais ou menos. Opa. Tá ali, ó. A porta. Tá a porta. E nós estamos breve a... Eu vou estar com Jesus. Eu brinco daquela música, né? Tem uma música aí, não, ela é muito bonita, mas eu brinco que tem uma estrofe ali que eu não canto, né? Que é, vejo a multidão subindo, né? Eu não quero ver a multidão subindo, eu quero estar com a multidão, né? Porque nós vamos subir com Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai de graça, Pai de amor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, agradecido porque foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Por isso nós somos livres. Livres para adorar, livres para bendizer o Teu nome, livres para glorificar, livres para andar e vir. E eu quero declarar sobre essa igreja, Pai. Não importa, Senhor, se a igreja ela tem um número X de pessoas ou não. O que importa é o que realmente as pessoas representam para Ti. O que elas entendem, quem elas são em Cristo Jesus. E eu quero declarar que essa igreja tem isso. Cada um aqui, Pai, é filho e filha amada. E eu declaro a prosperidade, a abundância do Senhor, a alegria, a liberdade do Senhor sobre cada vida, Pai. Eu declaro que eles vão andar, não vão se cansar, correrão e não se fadigarão, Pai. Caminharão, Pai. Estarão, sim, sempre firme e forte na Tua presença, Pai. Independente de situação, independente do que estiverem vivendo. Porque, Pai, a Tua palavra nos garante que Tu já nos deu tudo. Tudo é tudo, Pai. Tudo é tudo, Senhor. Não é meio, é tudo. E nós te glorificamos por isso. Claro, tem sempre o teu tempo, tem sempre a tua vontade, e a tua palavra nos garante que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós estamos caminhando para isso, para recebermos tudo aquilo que tu já nos deu. Não é questão de pregar prosperidade, não, Pai, é questão de pregar a graça, pregar Jesus, a Cristo, que é aquele que nos libertou, aquele que nos deu vida e vida em abundância através da sua morte e da sua ressurreição. Por isso nós somos livres e caminhamos para a eternidade, caminhamos para estar contigo, Senhor, para que quando tu voltar, Jesus, nós vamos estar contigo. Quando a trombeta trocar, nós estaremos com Jesus. Amém, Pai. Nós estaremos contigo caminhando, estaremos juntos. E eu te louvo por cada vida, Pai. E declaro que seremos uma semana extraordinária. Uma semana maravilhosa, Pai. Uma semana de conquista, de vitórias, Pai. Porque é a tua vitória sobre as nossas vidas. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar com louvor. Permaneçam abençoados em nome de Jesus. Amém.